E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. Nós vamos abrir as nossas Bíblias em São Lucas capítulo 10, versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhes, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhes: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oremos. Amado Deus, soberano Pai celestial, o Senhor conhece as nossas necessidades, o que nós precisamos. Pedimos que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos e tuas filhas e fale conosco através da tua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós estamos aqui na cidade de Triunfo, aqui no lado da irmã Terezinha, seu esposo, a irmã Karine. Outros irmãos não puderam vir, devido também a trabalho, né? E estamos felizes de estarmos mais uma vez aqui. Às vezes a gente demora, mas sempre os irmãos estão acompanhando pela internet os cultos, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem a internet, que antigamente você sabia as notícias pelo rádio e pela televisão. Você sabia o que estava acontecendo no mundo, um pouquinho das coisas, né? Hoje você sabe tudo o que acontece no mundo através da internet. E também você não fica sem culto, você não fica sem ouvir a palavra de Deus, porque Deus também trabalha através da internet. E lá atrás nós não tínhamos internet, mas hoje a internet, até nas tribos de índio, né, indígena, ali também existe internet, eles também estão informados. E aquilo que Jesus disse, que esse evangelho seria pregado a todo o mundo, né, todas as nações. E hoje nós vemos que não é o homem que está indo às nações pregar, né? É através da ciência, né? A ciência, ela hoje, esse dia eu também hoje eu estava lendo ainda sobre os dias de Noé. Nos dias de Noé, a mensagem de Noé foi pregada por fé. A mensagem de Noé não se provava cientificamente. A própria ciência desaprovava a mensagem de Noé no seu dia. Porque Noé anunciou uma coisa que nunca tinha acontecido.
porque Deus regava a terra com a névoa que subia da terra. E Noé falou de um dilúvio, de um grande volume de água que viria sobre a terra e iria destruir a humanidade. E os dias de Noé foi dias que a ciência estava muito avançada, né? Eles tinham aparelhos que eles lançavam e sabiam se tinha umidade no ar ou não. E não existia nem nuvens nos dias de Noé. E a ciência desaprovou a sua pregação. Mas Deus enviou a chuva. Deus enviou, não foi só chuva, foi um dilúvio. Né? Foi um dilúvio que passou por cima de todo o conhecimento humano. A mensagem que Noé trouxe, que foi como uma zombaria, né? Eles zombaram da mensagem de Noé, criticaram, riram, por 120 anos. Mas Deus manifestou o seu poder. Aí, quando Jesus vem, Jesus diz, como foi nos dias de Noé. Aí não seria com chuva, não seria com água. Né? Apesar que nós temos tantas enchentes hoje, tanta chuva, tanta destruição, mas o apóstolo São Pedro diz que será com fogo. Né? Deus vai destruir com fogo. E nós estamos vendo que hoje a ciência tem que provar, e a ciência tem provado que essa mensagem é verdadeira. A ciência hoje, através das suas invenções, descoberta, hoje nós temos um pequeno aparelho aqui, através dessa transmissão, não é somente que vai pegar como a FM no passado, que pegava, nós tínhamos um microfonezinho, que ligava na igreja e o vizinho escutava o culto. E alguém estava no carro e escutava. Não, aqui, lá no Japão, a pessoa escuta esse culto, nos vê. Então a palavra de Deus hoje está sendo divulgada através de um pequeno aparelho. Nos dias do irmão Brana era o telefone. A era do irmão Brana, hoje, essa era é muito mais avançada do que os dias do irmão Brana. O dia do irmão Brana era a rádio, era a televisão, aqueles cachorros tão grandes, né? Era o telefone. Mas nós chegamos nos dias da mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11, aqueles dias que Daniel falou que a ciência ia se multiplicar. Aí Jesus, quando veio, ele disse, como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Aí o Filho do Homem se manifesta através de um homem, através de um profeta. O Filho do Homem é Cristo, é Deus mesmo, né? E ele se manifestou, revelou a sua palavra. E nós estamos vendo os dias de Noé hoje. Diante dos nossos olhos, nós estamos vendo os dias de Ló, que esses são dias da manifestação do Filho do Homem. A escritura que nós lemos fala de duas mulheres. Mulheres na Bíblia sempre representam a igreja. Está falando de Marta e de Maria, que eram irmãs de Lázaro, que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Eram duas irmãs que serviam a Deus de uma forma diferente. Jesus sempre ia na sua casa. Marta sempre parava para ouvir Jesus. Maria não. Um tipo da igreja muito ansiosa, muito preocupada, fadigada, preocupada com as coisas desta vida, né? E ela pouco estava assim, ela sabia que estava recebendo Jesus, um grande profeta. Mas ela não dava valor às suas palavras. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvir. E ela ainda repreendeu. Ela disse, Senhor, manda minha irmã me ajudar a arrumar essa casa está muito desarrumada. Mas quando Jesus chega, deixa a casa desarrumada.
né? Chega aquela hora que você tem que conversar com ele. Chega aquela hora que você tem que ouvir a sua voz. Nós tivemos muito tempo, Maria, a Marta, para poder arrumar essa casa. Agora nós temos que atender o Senhor. E Jesus tinha uma palavra para dar para elas. Maria é o tipo da igreja prudente, é o tipo da igreja espiritual, e sabendo quem era Jesus. Marta também sabia quem era Jesus. Ela sabia que ali estava o Filho de Deus, o Filho do homem, ali estava o cumprimento das Escrituras, mas ela estava muito preocupada com as coisas desta vida. E nós vemos hoje as pessoas muito preocupadas com as coisas dessa vida, coloca Deus em último lugar e não coloca Deus em primeiro lugar. E são pessoas boas, são pessoas crentes, são pessoas que servem a Deus, mas não coloca Deus em primeiro lugar. E o que aconteceu na casa de Marta e Maria? Veio a doença e atingiu o seu irmão que não estava presente. E Lázaro morreu. E quando Lázaro adoeceu, morreu, Jesus não estava ali. Elas tinham que aproveitar as horas que Jesus estava ali. Nós temos que aproveitar o tempo que Deus ainda está entre nós. Tem lugar que Deus não está mais. Tem país que Deus não está mais. Tá a igreja, né? Vocês têm igreja, lá tem Bíblia, tem pregador, mas não tem Deus. Você pode ver que a Terceira Guerra Mundial, ela está dando início. Ela está dando início, como a primeira deu início, a segunda deu início. Não está no desfecho ainda, mas está no seu início. Não tem como parar, não tem como fazer os homens mudar de ideia. Não, porque na sua mente está a destruição. Satanás é o ladrão que vem para roubar, matar e destruir. E os governos estão sob o controle de Satanás. Tanto o governo municipal, como estadual, como federal, como mundial. Satanás tem um controle. E o negócio dele é destruir, porque ele não constrói. Ele não constrói, ele destrói. Destrói as vidas. E enquanto Deus está presente aqui nessa nação e algumas outras nações aonde tem recebido a verdade, nós temos que fazer como Maria, parar para ouvir a sua palavra. Não fazer como Marta, deixar Jesus ali e ainda pedir a Jesus para mandar Maria ajudar ela a arrumar as coisas. Você já pensou bem Jesus sozinho na sala? Marta e Maria arrumando a casa, perfumando a casa, quando elas tiveram tanto tempo, e Jesus sozinho. E assim muitas pessoas estão deixando Jesus na sala. Muitas pessoas estão deixando Jesus lá fora. Por isso ele disse, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Há um problema hoje. Você tem deixado Jesus e tem se unido a Marta para arrumar as coisas, se preocupar com as coisas materiais. Quando as Escrituras diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles não creram em Noé. Eles não creram, não acreditaram nele. Não creram na sua mensagem, porque eles tinham a ciência avançada. O povo hoje rejeita a mensagem, porque eles veem as grandes igrejas, eles veem os grandes templos, e eles não param para ouvir a palavra. É a igreja Marta, não tem parado para ouvir a mensagem do dia. Até o povo dessa mensagem mesmo é a igreja Marta. Eles não param para ouvir a voz de Deus.
Eles não param para ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida. Você precisa dessa palavra. Você precisa dessa palavra para você viver. A sua casa precisa dessa palavra. A sua vida, a sua família. Nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos desse Deus. Quando nós temos saúde, é muito bom. Mas chega aquele momento que você tem que enfrentar. É uma coisa que você enfrenta sozinho. Chega aquele momento da doença, o momento da morte, né? E aí você precisa de Jesus. Veja, chegou aquele momento que Lázaro já estava em estado de coma. Precisava de Jesus e Jesus não estava ali. Jesus já tinha viajado, Jesus estava longe. Eles enviaram mensageiro para chamar Jesus e dizer para ele: o teu amigo Lázaro está enfermo, está perto de morrer. Depois veio outro mensageiro, que Lázaro já tinha morrido. Mas Jesus já sabia, disse: Lázaro morreu. Ele estava longe. Mandaram buscar quando estava doente. Quando ele morreu, depois de 4 dias, que o seu corpo já estava em decomposição, Jesus chegou. E quem saiu para encontrar Jesus? Você sabe quem saiu? A igreja Marta. Marta saiu. E veja só o que Marta disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse, mas deu aquela palavra de conforto para ela. Ela disse: não, eu sei que ele vai ressuscitar, mas só lá na ressurreição do último dia. E ela estava diante da ressurreição, ela estava diante da vida, ela estava diante do Criador. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você pode ver que Maria não veio desesperada. Maria tinha tinha parado para ouvir a sua palavra. Mas Marta veio sem fé, porque Marta era uma igreja do materialismo. Marta era aquela igreja intelectual. Então ela estava diante da vida e não sabia. Ela estava diante da ressurreição e não sabia. Aí você está diante da ressurreição, diante da vida. E aquela voz soando na sua casa, e você arrumando banheiro, arrumando guarda-roupa, quando você teve muito tempo para fazer aquilo. E aquela hora que você precisa ouvir a voz, você tem hoje. Naquele tempo, muita gente dizia: eu não tenho gravador para poder escutar, eu não tenho DVD para poder escutar. Hoje todo mundo tem um celular para poder ouvir. Para ficar aos pés de Jesus e ouvir sua voz, a mensagem do dia, a mensagem de João. Não deixar para aquela hora. Aquele desespero, aquela incredulidade. Eu sei, Senhor. Veja que ela sabia, ela sabia sobre a ressurreição do último dia. Ela não sabia sobre a ressurreição daquela hora. Ela não estava inteirada com a mensagem da hora, com a ressurreição do dia. A ressurreição ia dar naquele dia. E ela já estava pensando na do último dia. Naquela depois do milênio. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Meus irmãos, nós temos que aproveitar o tempo que Deus tem nos dado. Nós temos desperdiçado muito o nosso tempo. Nós temos desperdiçado o nosso tempo. Nós não temos valorizado o que Deus tem nos dado nesse tempo que nós estamos vivendo. Temos que aproveitar.
Maria, Jesus disse assim, Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Então eu tenho dito a vocês, em toda parte, vocês têm um celular, vocês têm uma internet, nós está cheio de pregação que te prepara para o rapto, aquelas que o pastor Osmar pregou, né, que está no seu idioma. Não precisa ser traduzido, não. Então você tem que aproveitar essa parte. Você tem que ser a Igreja Maria. Aproveitar essa parte. Para se alimentar e comer o pão do dia. Jesus disse, dias virão quando vocês vão desejar ver um dos dias do Filho do Homem e não vão poder. Vai chegar aquela hora, aquele dia que você vai desejar ouvir essa mensagem, não vai poder. Não vai ter mais internet, vai ser tudo cortado. Você não vai ter. É somente uma tempestade solar que vem a cortar a energia. Nós dependemos de energia. Se houver uma seca, falta de vento, e nós não temos luz, não tem internet, quando não tiver mais internet, e a coisa começar a falhar, gente, o rapto está à mão, ou já deu, quando não tiver mais internet. Porque quando não tiver mais internet, você não vai poder mais ouvir a palavra. A verdadeira palavra. E veja aí, a verdadeira palavra está gravada. Nos dias de Paulo estava escrito. Jesus disse a Satanás, está escrito, está escrito. Esse foi no seu dia. Nos dias de Lutero estava escrito. Nos dias de Wesley estava escrito. Mas nesse dia está gravado. Deus mandou cientistas fazer gravador. E a coisa foi evoluindo, que nós chegamos no iPhone. Mas se nós não tivermos energia, não tivermos internet, é que o tempo terminou. Mas tivemos muito tempo, Marta, para ouvir a voz dele. E agora, não tem como ligar para ele. Ele está longe. Tem que mandar alguém buscar. Porque ela disse, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele não estava. Não aproveitaram quando ele estava. Aí você não aproveita o tempo. Se preocupa com as coisas banais, as coisas dessa vida. Não coloca Deus em primeiro lugar. Aí vem a hora. E Jesus disse, já veio. Aí vem a hora do poder das trevas. Vem a hora da perseguição. Vem a hora que você não pode ouvir mais. Vem a hora que corta-se tudo. É a negligência. Não podemos ser negligentes. Deus tem nos dado oportunidade. Eu não posso ir no culto. Você através da internet. Eu não posso ir no culto. Mas eu tenho um culto em casa. Deus levantou um homem aqui no Brasil. Nos tempos do pastor Joaquim foi na rádio. E nós tínhamos as fitas. E a gente escutava aquela fita. Emprestava para as pessoas. Aí não tinha aquele negócio de contra, aperta play. Não. Todo mundo tinha que apertar o play daquela fita sobre batismo, sobre mulher pregadora, sobre Santa Ceia. A gente levava. Depois apareceu a fita do filme O Fundo Clama o Fundo. E era só a voz, era só áudio. E a gente emprestava um para o outro. As pessoas se convertiam, tinha que apertar o play daquele gravadorzinho, e às vezes aquela fita enrolava, a gente cortava, colava ela, para poder ouvir a voz do profeta. E depois nós chegamos na era do CD, do DVD, que a gente tinha que ter uma televisão.
Nós tínhamos que ter uma televisão. Aí tínhamos que assistir na casa de quem tinha TV. Mas a ciência avançou. Hoje nós temos um smartphone. Hoje nós temos um iPhone. E aí dentro, todo mundo tem internet. Ali dentro estão quase 5.000 pregações no nosso idioma, que a África desfruta, os Estados Unidos, na Europa, o Brasil. Nós temos que aproveitar esse tempo, não ficar ocupado com outras coisas, como Marta. Nós temos que fazer como Maria, ficar aos seus pés, ouvindo a sua voz. Quando Jesus chegava, eles não iam ouvir Pedro, nem Tiago, nem João. Eles não queriam escutar os apóstolos, eles queriam ouvir Jesus. Era ele. Quando Paulo chegava, tinha que ouvir Paulo. Eles queriam ouvir era Paulo. Nos dias de Pedro, eles queriam ouvir era Pedro. Nos dias de Lutero, eles queriam ouvir era Lutero, porque era o portador da palavra daquele dia. Nos dias de Brana, todos iam a Jeffersonville para ouvir a Brana. Nos dias de João, todos queriam ouvir a João. E hoje, nos dias da voz da esposa, nós temos que continuar a ouvir esta voz. Ele comeu o livrinho, profetizou outra vez, e a nossa fé de rapto está ali. A salvação dos dias de Noé está na mensagem de Noé. Meus irmãos, que Deus te abençoe ricamente.